Vamos mergulhar numa ideia que pode, assim, virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga o mundo. Ela vem do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. E olha, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é nem um pouco. A pergunta é essa aí, ó. Qual é o oposto de frágil? Pensa rápido. A maioria das pessoas tem uma resposta na ponta da língua. E, geralmente, essa resposta está errada. Pois é, a maioria vai dizer, é robusto, ou forte, resiliente, só que segundo Taleb, isso não é bem o oposto. Porque pensa bem, o robusto, ele só aguenta o tranco, né? Ele resiste ao choque e fica na mesma. O verdadeiro oposto tinha que fazer mais que isso. E essa imagem aqui, nossa, ela resume a ideia de um jeito genial. Imagina um pacote. O oposto de um pacote que diz manuseio com cuidado não é só um que sobrevive à viagem intacto, não. É um pacote que, na verdade, fica melhor com os solavancos. Um que praticamente pede, por favor, me joga pra lá e pra cá, porque é o estresse que o fortalece. E é para isso que o Taleb criou uma palavra nova, antifrágil. Sabe, não é algo que só sobrevive ao caos, é algo que precisa do caos para crescer, para evoluir, para ficar mais forte. Pensa, por exemplo, nos nossos músculos. Eles não ficam fortes com um descanso, né? Eles crescem justamente se recuperando do estresse de levantar peso. A antifragilidade está em todo lugar na natureza. Ok, legal o conceito. Mas como é que isso se aplica no mundo real? Bom, o Taleb organiza tudo num mapa bem claro, que ele chama de a tríade. Ajuda a gente a classificar praticamente qualquer coisa. Olha só que interessante essa tabela, ela organiza tudo. Na esquerda temos o frágil, simbolizado pela espada de Damocles. Qualquer coisinha, qualquer instabilidade pode ser o fim. Odeia o caos. No meio está o robusto, tipo a fênix. Ela aguenta o tranco, pega fogo, mas renasce igualzinha. É neutra, tanto faz ter volatilidade ou não. E aí na direita está o nosso conceito-chave, o antifrágil, a hidra. Você corta uma cabeça e nascem duas no lugar. Adora pequenos erros, porque cada erro é um aprendizado, é uma chance de ficar mais forte. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos pensar na diferença entre, sei lá, um gato e uma máquina de lavar. O gato é um sistema vivo, orgânico. Se ele é exposto a uns germes, o sistema imunológico dele fica mais forte, certo? Agora, a máquina de lavar, ela é mecânica. Cada vez que a gente usa, ela se desgasta um pouquinho a mais até quebrar. A vida é antifrágil, as máquinas são frágeis. E aqui está um dos grandes erros que a gente comete hoje em dia. A gente tenta tratar sistemas vivos, como a economia ou a sociedade, como se fossem máquinas previsíveis. E ao fazer isso, a gente acaba tornando tudo mais frágil. Beleza, a teoria é fascinante, sem dúvida. Mas e na prática? Como é que a gente faz para ser menos máquina de lavar e mais como a Hidra? É aqui que a gente entra nas estratégias práticas. E a primeira grande estratégia que o Taleb propõe para a vida é a que ele batizou de estratégia barbell, ou a estratégia da barra de pesos de academia, sabe? A ideia visualmente é bem simples, mas o conceito por trás é muito poderoso. Em vez de colocar todos os nossos recursos no risco médio, que é super frágil a erros de cálculo, a estratégia é dividir tudo em dois extremos bem definidos. E funciona assim, ó. A maior parte, tipo uns 90%, a gente deixa em algo extremamente seguro, super conservador. Isso protege a gente do risco da ruína, sabe? De quebrar a cara feio. Com os outros 10%, aí sim, a gente vai para agressividade máxima. Faz um monte de apostas pequenas, mas com um potencial de retorno gigante. É a combinação de paranoia extrema com agressividade extrema. A gente se protege do pior e se expõe ao melhor. E é justamente essa parte agressiva da estratégia, esses 10%, que nos leva para o verdadeiro motor da antifragilidade, o que a gente chama de poder da opcionalidade. Opcionalidade é basicamente ter a opção de fazer alguma coisa, mas não a obrigação. Dá uma olhada nesse gráfico. Com opções, a gente pode ter várias perdas pequenas, porque o prejuízo é sempre limitado, a gente sabe quanto pode perder. Só que de vez em quando, um dos ganhos pode ser uma coisa absurda, gigante, ilimitada. A gente não precisa acertar sempre. O segredo é que os acertos, quando vêm, sejam grandes o suficiente para pagar todas as pequenas perdas e ainda sobrar muito. Então, a fórmula é meio que essa. A opcionalidade vem de uma situação de assimetria, onde o que se pode ganhar é muito, mas muito maior do que o que se pode perder. Mas, claro, não adianta só ter a assimetria. É preciso ter a racionalidade para enxergar quando uma aposta deu certo e, o mais importante, agir e colher os frutos. Agora, vamos mudar um pouco o foco para uma forma de sabedoria que vai na contramão de quase tudo que a gente ouve por aí.
A ideia de que, para melhorar as coisas, muitas vezes o caminho é subtrair e não adicionar. Esse é o conceito da via negativa, o caminho da subtração. É uma ideia super antiga, mas muito poderosa. O conhecimento, a força, a saúde, muitas vezes eles vêm daquilo que a gente evita, daquilo que a gente remove da nossa vida. Ao tirar o que é prejudicial ou que é frágil, o sistema todo fica mais forte, mais robusto, ou, quem sabe, até antifrágil. E esse exemplo aqui é perfeito. Pensa bem, o que é melhor para a saúde de alguém? Tomar 10 suplementos vitamínicos diferentes, com benefícios que a gente nem sabe se existem, ou simplesmente parar de fumar? A resposta é óbvia, né? A subtração, nesse caso, é muito mais poderosa e garantida do que a adição. E isso nos leva a uma outra crítica bem forte do Taleb. Essa arrogância que a gente tem de achar que a teoria acadêmica é que move o mundo real. Ele chama isso de a falácia de ensinar os pássaros a voar. Poxa, os pássaros já voavam muito antes de existir um cientista com uma equação para explicar o voo. A prática, a tentativa e erro, a curiosidade, é isso que vem primeiro. A teoria, na maioria das vezes, vem depois, só para tentar explicar por que algo deu certo. E para fechar, vamos conectar tudo isso com uma questão fundamental de ética e com o teste supremo de qualquer ideia ou sistema: a sobrevivência. Esse aqui é talvez o filtro mais importante de todos, o tal do skin in the game, ou ter a pele em jogo. A ideia é a seguinte: nunca se deve confiar totalmente na opinião de alguém se essa pessoa não tem nada a perder caso esteja errada. Para um sistema funcionar bem, quem toma a decisão tem que arcar com as consequências. É preciso sempre desconfiar de quem dá conselhos, mas está bem protegido lá na sua torre de marfim, longe dos resultados negativos. E para ilustrar o perigo que é confiar cegamente em previsões sem entender a fragilidade do sistema, o Taleb conta a famosa parábola do peru. Imagina só um peru que todo santo dia, sem falhar, recebe comida de um humano super amigável. Do ponto de vista do Peru, os dados são claríssimos, irrefutáveis. A cada dia que passa, a confiança dele na bondade do açougueiro só aumenta. Ele provavelmente já está fazendo projeções, pensando, nossa, que vida boa, isso vai ser assim para sempre. Afinal, a evidência que ele tem mostra isso. Até que chega a véspera do Dia de Ação de Graças. E aí acontece o que o Taleb chama de cisne negro. Um evento totalmente inesperado do ponto de vista do Peru e que muda tudo de forma catastrófica. O passado, nesse caso, não serviu para nada como previsão do futuro, porque o Peru não entendia a estrutura real do sistema em que ele estava inserido. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Em que partes da nossa vida, nas finanças, na saúde, na carreira, a gente está sendo o Peru? Onde é que estamos confiando cegamente que o passado vai se repetir, sem enxergar as fragilidades escondidas do sistema? Fica aí a reflexão.